São 8 horas em ponto pelo horário de Brasília. Bom Dia Produtor está de volta para falar agora sobre o interesse da China em ampliar a importação de carne brasileira. Sobre este assunto, o jornalista Walter Puga Júnior conversou em São Paulo com a analista do Rabobank no Brasil, Adolfo Fontes. A China pode ampliar a importação de carnes do Brasil. Para comentar sobre isso, eu tenho aqui ao meu lado Adolfo Fontes, que é analista do Rabobank Brasil e acompanha a evolução dos negócios entre a China e o Brasil, principalmente o que ocorre na China. Adolfo, obrigado por ter vindo. Vamos falar agora da perspectiva da China comprar mais carne do Brasil. O que está ocorrendo na China? Olha, a gente já vinha acompanhando um crescimento das importações da China do Brasil, mas agora, recentemente, a gente teve o relato lá da peste suína africana, que tem trazido aí uma série de consequências para a produção de suínos na China, né? Já tem alguns casos relatados e o mais importante, esses casos estão relatados em diferentes regiões, o que já traz evidência que o vírus realmente espalhou pelo país. Como consequência, a gente espera que a produção de carne suína na China venha então a sofrer aí um impacto negativo a partir de 2019 por conta desse vírus, né? Que não tem cura, então há necessidade de abate dos animais e a gente tem que lembrar que a China consome 50% do suíno produzido no mundo. Então, se tem uma queda, por exemplo, de 1% na produção de suínos na China, já representa 500 mil toneladas. Num cenário intermediário que a gente está esperando entre 4% e 6%, então já representaria em torno de 2.500 toneladas de gap para a gente conseguir aí suprir a China, né? Não só o Brasil, mas o mundo. O Brasil esse ano está com uma exportação entre janeiro e agosto em torno de 100 mil toneladas, de carne para a China, né? De carne suína. A expectativa é que com esse acontecimento da doença, mais a desvalorização do real, que nos deixa mais competitivos, mais a guerra comercial entre Estados Unidos e China, traga para o Brasil aí pelo menos 150 mil toneladas de exportação de carne suína para a China, né? O fato é que isso é muito pouco perto do que eles vão precisar. Então, no ano que vem, a gente espera aí um aumento ainda mais forte dessas exportações para a China, o que de certa forma traz um pouco de alívio para o Brasil, já que a gente não está exportando para a Rússia devido ao embargo russo, né? Agora, temos também outras carnes, e você lembrava isso pouco antes dessa entrevista, que podem também ampliar suas vendas para a China. Carne de frango? Perfeitamente. A gente hoje tem uma tarifa anti-dumping, né, que a China está impondo a algumas plantas brasileiras, né, com percentuais variados. A expectativa é que com a redução da produção de proteína animal, né, da cesta de proteína animal e o suíno sendo muito importante na China, abre não só espaço para a gente exportar carne suína, mas também carne de frango e carne bovina. Então, há também uma expectativa, nada confirmado, de que a China possa rever, inclusive, essa tarifa anti-dumping para facilitar o suprimento de proteína animal para o país deles no momento em que a gente espera aí algum impacto, pelo menos, com essa peste africana suína invadindo ali o território chinês. Para quem trabalha com carne bovina, também seria uma oportunidade, porque frango já é mais, vamos dizer, visível, perceptível a perspectiva de que aumento das vendas. No caso de carne bovina, por ser mais cara, mesmo assim, podemos ampliar nossas vendas para a China? Eu acredito que sim. Se a gente for analisar de janeiro a agosto, já tem um crescimento de cerca de 50% nas exportações brasileiras de carne bovina para a China. Com essa expectativa de uma deficiência na produção interna de proteína animal, também vai haver espaço para carne bovina. A gente acredita que esse crescimento vai ser consolidado esse ano e a gente espera um crescimento adicional para o ano de 2019. E quanto aos demais países para os quais exportamos carne bovina? A perspectiva continua positiva para o Brasil? Durante os últimos meses exportamos bastante. Isso ajudou a pecuária brasileira nesse período de crise em que o consumo interno caiu. A minha pergunta, nossas exportações de carne bovina continuarão crescendo, Adolfo? Acreditamos que sim. Se a gente for analisar os dados dos primeiros 8 meses, como eu vinha comentando, nós já crescemos 10% quando a gente olha o mercado total de exportação. Com essa desvalorização do dólar, a gente continua competitivo para atender outros países, né? Hong Kong, China, Egito. A gente tem aí uma expectativa muito positiva para as exportações, né? Como, por exemplo, veio o relatório do Ministério em relação às exportações preliminares, né? Os dados da primeira semana do mês de setembro, a gente já vê um crescimento bastante robusto nessa primeira semana de setembro, confirmando que as exportações continuam no ritmo bastante interessante aí para que a gente termine o ano com um resultado bastante positivo em relação à exportação. Bom, você acaba de ouvir Adolfo Fontes. Adolfo Fontes é analista do Rabobank Brasil, acompanha as exportações brasileiras no setor de carnes e as compras de outros países, as negociações, perspectivas positivas para quem trabalha com proteína animal no Brasil. É isso? Exatamente.
Bom, agradeço mais uma vez a presença do Adolfo aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa.